Hoje eu converso com o senhor Luiz Silva, intermediário de crédito, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre financiamento de imóveis aqui em Portugal. Vamos entender aí quais são os documentos principais para a gente conseguir um financiamento aqui no país, inclusive para caso dos estrangeiros, e eu quero entender também sobre os benefícios e isenções que estão sendo oferecidos aí pelo governo. Senhor Luiz Silva, muito obrigada, seja muito bem-vindo aqui no canal. Muito obrigado, Ana. Obrigado nós pela oportunidade de participar e a oportunidade de esclarecer aqui as pessoas e os interessados em comprar casa em Portugal e em beneficiar desta lei que foi agora disponibilizada e que finalmente, depois de vários meses a aguardar que fosse implementada. Finalmente, agora no início de janeiro, ela foi implementada. Já temos alguns casos de clientes que já compraram com o financiamento a 100%. O tema dos Uhum. impostos foi a primeira coisa que esteve disponível, que foi mais rapidamente implementada. Esta era um bocadinho mais complexa e começou agora. Mas Ótimo. muito obrigado e é para nós um gosto poder colaborar. Eu que agradeço e já começo agradecendo também a nossa seguidora, a Mariellen Gomes, que conseguiu crédito através do senhor, comprou aí com a sua equipe e com a garantia do Estado com financiamento de 100%. Foi ela que passou o contato, já deixo aqui o meu agradecimento. A gente já vai falar sobre a garantia do Estado, mas eu quero começar perguntando aí quais são os principais critérios, né, de um banco na hora de avaliar e aprovar um crédito imobiliário aqui em Portugal. De maneira geral, não só com a garantia do Estado, tá? Sim, os principais critérios prendem-se essencialmente com a capacidade financeira, não é? E com a estabilidade dessa capacidade financeira. Ou seja, eu posso ser empresário, eu posso ser um profissional liberal, mas já exerço a minha atividade há bastante tempo e tenho uma constância nos rendimentos que eu tenho. E, portanto, não é uma condição sine qua non, contrariamente àquilo que muita gente pergunta, não é uma condição sine qua non ser trabalhador por conta de outra. Ok? Pode ser empresário, pode-se ser trabalhador independente e aceder na mesma ao crédito de habitação. Mas, efetivamente, a questão da estabilidade profissional e do track record da estabilidade profissional e dos rendimentos é relevante para a análise de crédito. Porquê? Nós temos uma série de regras a nível europeu que são implementadas em Portugal pelos bancos centrais, no caso de Portugal, pelo Banco de Portugal, em que os bancos, e nós temos também que ajudar no nosso papel de intermediação de crédito, os bancos estão limitados hum, a não deixar os clientes sobreendividarem-se, ou seja, os clientes não podem usar mais do que uma percentagem da sua capacidade financeira, do seu rendimento mensal, para contraírem empréstimos, seja qual for, crédito à Uhum. habitação ou crédito ao consumo, outro tipo de crédito. Ok? Certo. Ok. E eu sei que os imigrantes conseguem ter o financiamento bancário aqui em Portugal, não é um impeditivo, né? Existem condições específicas para quem é estrangeiro e vive aqui no país? Os estrangeiros que moram, primeiro temos duas questões, ok? Temos os estrangeiros residentes na União, que são estrangeiros, mas pertencem à União Europeia, Europeus, né? portanto não Uhum. estão sujeitos a qualquer tipo de autorização de residência, não é? Porque Certo. essa autorização por serem cidadãos europeus, ok? E depois temos as outras geografias, ok? E aí sim temos que fazer algumas diferenças. Primeiro, uma das condições sine qua non que todos os bancos hoje estão a pedir para o caso do crédito de habitação a 90% ou a 100% é a autorização de residência, seja ela permanente ou seja ela temporária, mas temos de ter o cartão de residência. Autorizações como CBLP não são suficientes para aceder ao crédito de habitação. Ou então, os bancos, para
minimizarem os seus riscos, ok? Uhum. Vão requerer um volume de entrada, um volume de capitais próprios bastante superior àquilo que seria que é o normal, que são os 10%, os 20% da capacidade, ou no crédito a 100% não há qualquer tipo de entrada. Ok, então nesse crédito a 100%, que faz parte aí dessa garantia do Estado, que a gente vai entrar mais nesse assunto já já, ou no crédito a 90%, ou seja, o estrangeiro dando apenas 10% de entrada. Nesse caso, a autorização de residência essa convencional, do cartãozinho e tudo mais, para os estrangeiros acaba sendo quase uma necessidade mesmo de ter. É uma obrigatoriedade, Obrigação. Uhum. Ana, sem ter cartão de residência, nenhum banco está a aprovar crédito à habitação a 90% ou a Ok. 100%. Ok, certo. Nós vamos detalhar sobre tudo isso. Quero saber sobre a questão de manifestação de interesse, a RCPLP, todas essas informações, mas eu queria que o senhor Luiz colocasse assim, em uma ordem. Se eu tiver que pesar, colocar numa ordem, o que pesa mais? Para o banco me ceder esse financiamento. Eu ter a nacionalidade portuguesa é mais importante, ou eu ter uma renda fixa, um contrato de trabalho é mais importante, eu ter um IRS, né, um imposto de renda forte. Tem alguma escala nessa ordem aí? Eu não falaria de escala, Ana, são condições que se vão somando, ok? Por exemplo, se eu for cidadão nacional, ok? Os bancos entendem que isso é um risco mais baixo, ok? Se eu for um cidadão nacional, mas não tiver rendimentos, eu também não consigo aceder ao crédito de habitação. Ou seja, Sim. eu posso ser cidadão nacional, isso conta um ponto positivo, mas Uhum. depois eu tenho obrigatoriamente que ter um rendimento adequado ao empréstimo que vou ter. E, portanto, eu posso ser cidadão estrangeiro a residir em Portugal, ok? Já ter, por exemplo, como existem muitos casos de cidadãos estrangeiros que, apesar de já estarem em Portugal a residir há 4 e 5 anos, ainda não têm autorização de residência permanente, Uhum. todas as morosidades e agora da agência, da AIMA, Sim. que demora, mas que na realidade já tinham acesso a esse estatuto, não é? O estatuto da autoridade. Portanto, não é uma coisa só. Se eu tiver Certo. por exemplo, se eu for cidadão estrangeiro com cartão de residência Temporária, né? permanente, Ainda tá, veio. permanente ou temporária, Ok. mas não tiver um contrato de trabalho a prazo, ou seja, que não me dá estabilidade, eu também não vou conseguir aceder ao crédito de habitação. Porquê? Uhum. Porque o banco não tem a certeza de que aquele emprego vai dar uma estabilidade, lhe vai dar capacidade no futuro de contrair, de continuar a suportar a prestação, Sim, as parcelas, como vocês sim. costumam dizer. Então, ter um contrato de trabalho acaba sendo importante, porque dá essa estabilidade. Agora, se é um trabalhador independente, se ele emite ali os recibos verdes, o que ele tem que ter? Ele tem que fazer um IRS forte ali, robusto, durante algum tempo ele tem que ter essas faturas. É assim que ele vai compensar? Ana, a questão é, tem que ter um IRS adequado ao imóvel ou ao empréstimo que vai contrair, Uhum. ok? Se eu, por exemplo, se eu estou a trabalhar por conta própria e nos últimos 2 anos tive um rendimento à volta dos 18, 20 mil euros, não é? Uhum. O Por banco já ano. tem Só uma para só para ideia, é? por ano, né? Por ano, 18. por ano. Sim, porque brasileiro a gente conta sempre por mês e aí podem achar que preciso de ter Não, não, 20 mil não. euros por Estamos a mês. falar de Não, por rendimento ano. anual. De um Aham. rendimento anual, vamos Sim, imaginar, entre os 18 mil e os 20 mil euros anuais. Não é? certo. O banco vai dizer, ok, este cliente tem a capacidade para pagar uma prestação mensal de X, de 500 euros, de 400 Sim. euros, ok? Uhum. Sendo que, enquanto no trabalhador por conta do outrem, eu sei exatamente qual é o salário líquido, quando eu passo um recibo, esse recibo não é líquido.
porque eu Sim. sobre esse recibo eu vou pagar impostos, vou pagar segurança social e isso não aparece no recibo. E, portanto, para eu ter o mesmo rendimento líquido, vamos imaginar, de 800 euros, eu se calhar tenho que passar um recibo todos os meses de 1.300, 1.400 euros. Uhum. Recibo verde. Ok? Entendi. Para serem rendimentos equivalentes. Uhum. Perfeito. E pessoas que têm recebimento no Brasil, ela pode até estar trabalhando aqui em Portugal, mas ela recebe ainda dinheiro do Brasil. A gente vê muitos aposentados, tem um visto, né, de rendimento, ela tem esse dinheiro de lá. Ele é contado na hora de pedir uma aprovação num banco, é levado em consideração também? Que fator aí que pesa também para esse financiamento? Pesa, claro que pesa, Ana. Quando nós fazemos a análise de crédito, nós entramos em linha de conta com todo o rendimento do agregado familiar. Ou seja, o rendimento do casal, independentemente de onde seja, ok? Uhum. Por exemplo, vamos dar o caso, um casal brasileiro, para ser, portarmos aqui Sim, no, sim, falar são os sobre que o mais nos Brasil mais em assistem. concreto. Um casal brasileiro que reside no Brasil e quer comprar em Portugal e quer comprar com financiamento. É possível. É possível comprar em Portugal, não residindo em Portugal. Tem que dar uma entrada de 30% e depois ter a capacidade financeira para suportar a prestação. Mas quando se residir cá, e vamos imaginar, e tiver uma renda mensal de um imóvel, ou de uma empresa, ou trabalhada, por exemplo, hoje temos muitos casos dos trabalhadores digitais que residem em Portugal, têm toda a sua vida, mas trabalham para empresas do mundo inteiro, não é? Uhum. Esse rendimento, sendo declarado no Brasil, ele vai ser levado em linha de conta cá em Portugal, ok? Ok, Não tem tem que qualquer estar tipo todo de. declarado lá, ter o imposto de renda do Brasil e tudo mais. Então, esse documento ele vai somar aí aos documentos em que esse estrangeiro vai apresentar para o banco. Exatamente. Pronto, perfeito. Agora vamos entrar então, o senhor já começou ali a falar sobre a RCPLP. Especificamente, quem tem esse tipo de autorização de residência tem encontrado dificuldades na hora da compra, na hora do financiamento. O senhor já antecipou sobre a questão da garantia do Estado, desse financiamento a 100%, mas como é que tem sido de uma maneira geral? A pessoa tem conseguido o financiamento? As pessoas podem conseguir o financiamento, Ana. A questão é que com a autorização de residência da CPLP, a autorização de residência da CPLP não é uma autorização de residência de trabalho, ok? Ela permite a livre circulação, ela permite a livre circulação entre os países de língua portuguesa, ok? Portanto, ele não permite viajar dentro da Europa com uma autorização de residência de trabalho portuguesa, não é? Uhum. Portanto, os clientes conseguem comprar cá e contrair crédito cá, conseguem, sendo que o esforço financeiro que lhes é pedido ao início é muito maior, ou 20% ou 30% de entrada, 30% de capitais próprios, mas Ok. conseguem, não é impeditivo. Agora, no crédito a 100%, ainda nenhum banco aprovou nenhuma operação com autorização de residência CPLP. Isso me deixa muito triste, porque eu anuncio a RCPLP desde o início. Anunciei, inclusive, o primeiro-ministro falando que teriam os mesmos direitos de uma R convencional, a do cartão. Infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece na prática. Fico muito triste e ansiosa para que troquem logo esse certificado, né, do papel para o cartão. O governo agora já falou que isso vai acontecer em breve, aí nos próximos meses a gente está aguardando ansioso para que então eles consigam ter esse acesso mais amplo, né, do financiamento bancário. Mas então o que o senhor está me dizendo é que é possível, só que a entrada será necessária ser maior, por enquanto. Bastante maior, não é? Estamos a falar, Ana, para um imóvel de segmento médio, 150 mil euros, nós estamos a falar de uma entrada à volta dos 50 mil euros, não é? Uhum. Um esforço Sim. financeiro para uma família de segmento médio bastante, bastante grande, muitas vezes
Sim. difícil de alcançar. Ainda mais quando falamos relacionado ao Brasil, onde a nossa moeda é muito desvalorizada, então acaba sendo realmente Sim, uma estamos uma a falar mudança quase de muito grande. 400 mil reais. Exato, exato. Bom, e no caso da manifestação de interesse, a pessoa nem tem a autorização de residência aqui, ela ainda está no processo de regularização. Qual é a prática que os bancos têm adotado? É que é por acontecer a mesma coisa que o CPLP. É, é exatamente a mesma coisa, ou seja, não há uma autorização da residência, hum, e não há, portanto, os bancos não têm segurança nenhuma em relação à atribuição da residência e por isso Uhum. optam por garantias maiores, entradas maiores entre os 20% e os 30%. Entendi. Porque muitas vezes a pessoa que está com a manifestação aqui, ela está aguardando esse processo, ela está trabalhando, está contribuindo à segurança social, então ela pode ter aí ou os recibos verdes ou um contrato longo, mas os bancos vão solicitar 20 a 30% de entrada. É isso. É isso. Certo. Vamos falar então em termos de documentação. Quais são os documentos que necessariamente são exigidos pelos bancos? E como é que funciona esse processo? Eu entro em contato com o intermediário de crédito, assim como o senhor, passo os documentos para o senhor e o senhor verifica nos bancos com a sua documentação, é isso? Exatamente. Ou seja, eu envio aos clientes a documentação necessária para o crédito de habitação normal. A lista é um bocadinho mais curta, são os últimos recibos de vencimento, a última nota fiscal, a última declaração de IRS, a nota de liquidação, os documentos de identificação, seja a autorização de residência, seja o passaporte e o número fiscal. O número Hum. fiscal é uma condição sine qua non, é obrigatório ter, mesmo que eu resida no estrangeiro e queira comprar cá, eu tenho que ter um número de fiscal português, ok? O, Só o NIF, que a tem gente esse, tanto fala aqui no canal também, esse é obrigatório. é Mesmo que a pessoa obrigatório, vive no Brasil, a renda é do Brasil, quer comprar aqui, precisa já ter o NIF. Uhum. precisa de ter um NIF português, Ok, ok? ok. E depois os recibos de vencimento ou os recibos verdes, ok? Normalmente nós pedimos entre 3 e 6 meses para quê? Para ver a média do rendimento mensal, ok? Para Certo. Uhum. vermos qual é a média do rendimento para conseguirmos calcular a taxa de esforço que o cliente consegue e depois colocamos em análise um bocadinho dentro daquilo que é o perfil do cliente, dependendo, vamos colocar em análise nos vários bancos para ver que propostas e quais as melhores propostas que os bancos enviam para os nossos clientes. Uhum. Então, o senhor pega essa documentação dos clientes, é um serviço que funciona gratuitamente, entra em contato com o senhor, passa a documentação, e aí o senhor vai lá e conversa, já tem os seus contatos, com todos os bancos, verifica ali em cada banco qual é o que aceita a melhor condição, é isso? Exatamente, qual é que nos vai oferecer as melhores condições de financiamento para o cliente em concreto. E depois Pronto. depende um bocadinho daquilo que sejam as necessidades do cliente, aquilo que seja a sensibilidade do cliente. Se o cliente quer uma estabilidade de taxa, se procura um tipo de financiamento para construção ou para aquisição, depende um bocadinho de cada cliente e vamos tentar fazer um bocadinho customizar, não é? Fazer um fato à medida do que o cliente pretende. Certo, perfeito. Então eu já adianto aqui que o contato do senhor Luiz Silva está aqui na descrição do vídeo, entra em contato lá com ele, solicita aí a análise do seu crédito, manda a documentação, fala que assistiu aqui no Posso Te Mostrar, é um serviço gratuito e que o senhor Luiz Silva faz ali, envia para os bancos e verifica qual é a melhor condição para você. Ótimo. Então vamos entrar agora na garantia do Estado. A gente fala aqui no canal também uma coisa muito recente que tem acontecido aqui em Portugal. Na prática, estamos vendo agora, a partir de janeiro, né, esse financiamento a 100%, inclusive para estrangeiros. Queria entender um pouco sobre a garantia do Estado, quem são os beneficiados.
Portanto, isto veio, Ana, de uma medida que o governo tomou no Orçamento de Estado e o ano passado, mais ou menos por volta de abril, maio, ok? De uma grande necessidade de promover o acesso à habitação. Ou seja, uma das grandes dificuldades dos jovens é terem exatamente esses capitais próprios para dar entrada na habitação, na compra de casa, e, portanto, nesse sentido, o que é que o governo se propôs? O governo vai garantir o, a diferença que era necessária os clientes darem de início, que seriam entre os 10% e os 15%. Portanto, entra aqui como um fiador, não é? Um garante de que essa prestação é paga ao banco independentemente do cliente ter a capacidade, do cliente ter que pagar. Portanto, os jovens em idade adulta, ou seja, entre os 18 e os 35 anos de idade, que tenham rendimentos, ok? Que tenham rendimentos em Portugal, que tenham residência fiscal em Portugal. Eu posso ser português, se residir no Reino Unido, não posso financiar uma casa a 100%, ok? Eu Ah, tenho que ok. ter a minha residência fiscal em Portugal. E isso aplica-se aos portugueses e aplica-se a qualquer cidadão que resida em território nacional, ok? Seja Ah, de que país for, de que origem for, ok? uhum. Condição obrigatória, entre 18 e 35 anos e residência fiscal em Portugal. Depois há uma série de obrigatoriedades e por isso a documentação é um bocadinho mais longa do que o normal. E porquê? Tenho que provar que não tenho dívidas ao Estado, não tenho dívidas à Segurança Social e tenho que provar que não tenho nenhum imóvel em meu nome em Portugal. Ok? Certo. Porque é especificamente para compra dessa primeira casa desse jovem. Exatamente, porque isto é para a primeira habitação. Então, eu Uhum. não posso ter outra habitação já registada em meu nome. Ok? E para Mesmo que eles tenha morarem, sido certo? comum, Não. E para eles morarem nessa casa, e nessa para primeira morar, tem que habitação. ser Não é para um obrigatoriamente para morar. rendimento. Eu não posso comprar esta casa e colocá-la no mercado de arrendamento. Há um período obrigatório em que eu tenho que morar na casa. Se Hum. alterar isso, altero as regras com que me foram atribuídas e posso ter que devolver a garantia do Estado. Entendi. Bom, agora eu vou trazer uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho um rendimento, mas eu já tenho mais de 35 anos, mas eu tenho um filho que tem 18 anos. Esse rendimento desse pai ou dessa mãe não vai entrar para a garantia do Estado, porque neste caso tem que ser de 18 a 35 anos que eles estejam trabalhando e o dinheiro tem que vir deles. Sim, sim. Uhum. Entendi. Eu recebo muito Quem essa vai comprar, pergunta. quem vai comprar, Ana, tem que ter a capacidade de pagar a Uhum. prestação, ok? Pronto. Depois vamos imaginar. Eu Não tenho, basta colocar no vamos imaginar nome do filho, né, para ter essa garantia. Não é que você exatamente, vai mas vamos colocar. imaginar, por exemplo, um miúdo com 18 anos ainda não tem estabilidade financeira, ainda não tem um contrato a termo incerto, ou não está efetivo, e os pais podem dar essa garantia, ajudar na aprovação do crédito, ok? Não vão participar do crédito, só vão Uhum. dar uma garantia, vão ser fiadores do filho, mas o filho tem que ter rendimentos e a taxa de esforço calculada é só com os rendimentos dos filhos. Ah, ok. Tem um número exato dessa taxa de esforço? 40%. 40%, ou seja, 40% do que ele ganha vai ficar para a prestação. Ele não pode gastar mais do que 40% com a prestação da casa, desse salário dele. Do 40% do rendimento bruto. Ah, ok, do rendimento bruto. Ok. Vamos falar um pouquinho então sobre as isenções também, outros benefícios que vieram aí do governo de Portugal e que, pelo que eu tenho visto, também englobam aí os estrangeiros que moram por aqui, né? Isenção de MT, isenção de selo, também especificamente para jovens, é isso?
Exatamente, da mesma forma e a mesma medida, e foi o que mais rapidamente foi implementado logo em início de agosto, ok? Há uma série de isenções, a isenção do imposto municipal sobre transações onerosas de imóveis, que nós chamamos de IMT, bastante mais simples do que dizer estes nomes todos. Portanto, há uma isenção do IMT. O IMT é um imposto sobre o valor da transação, sobre o valor do imóvel. Já há alguns imóveis que estão isentos, até 100 mil euros, mais ou menos, já estavam isentos. E depois existe também a isenção do imposto de selo. Cumulativamente com isto, também existe a isenção do registros, ou seja, quando eu vou registar o imóvel no meu nome, eu tenho que pagar à Conservatória do Registro Pardial esse registro. E isso nos jovens, entre os 18 e os 35, também está isento. Estamos a falar, Ana, num imóvel à volta dos 180, 200 mil euros, nós estamos a falar de uma poupança à volta dos 10 mil euros. Ótimo, ótimo. E ainda mais para uma pessoa que ainda está começando ali, né, a vida. Pois, faz diferença. Agora também, é até os 35 anos. Exatamente, também até aos 35 anos. Até fazer 36, até o dia anterior a fazer 36. Ok, Ok? então até o dia Portanto, quem anterior, tem exato. 35 ainda pode aceder, no dia em que faz 36 deixa de ter acesso. Outra questão importante, Ana. Imaginamos um casal que está a comprar e um tem 34 e o outro tem 36, ok? Em termos de IMT e de imposto de selo, vai ter um desconto de 50%, ou seja, o membro do casal que não tem 35, que tem menos de 35, vai ter a isenção total e o outro vai pagar a totalidade, ok? Mas Exato. no crédito à habitação a 100%, se Uhum. um ultrapassar a idade, já não se consegue fazer o crédito à habitação a 100%, ok? Ok, Para ok. isso Então, tem que ter os esse lá que dois a gente menos falou 35. da garantia do Estado, onde o Estado vem como fiador, e aí você não precisa de dinheiro nenhum de entrada. Então, nesse caso, se for um casal, os dois têm que ter menos de 35 ou 35 anos. menos. Se um tiver, Exatamente. já não se enquadram nessa situação de conseguir a entrada 100%, não Exatamente. ter entrada, né? E no caso já então da isenção do IMT já é o equivalente. Então, se um do casal tem mais, já é levado em consideração a outra parte. Ótimo, Exatamente. ótimas informações para a gente entender. Agora, quem tem mais de 35 anos, fiz 36 e eu tenho vários seguidores aqui do canal que falam, fiz 36 esse ano. Para essas pessoas, algum programa, alguma expectativa de melhoria? Alguns programas de incentivo à construção de imóveis de custo mais controlado, mas não há nenhum neste momento, nenhuma lei como esta dos jovens que dê aqui Sim, um incentivo adicional. Portanto, a ok. partir dos Mas 36, infelizmente, não há incentivos adicionais à compra de habitação. Ok. Agora, esse incentivo que o senhor começou a falar da construção, pode falar mais um pouquinho para a gente? O governo desenvolveu uma série de medidas, como a redução do IVA na construção, de forma a tentar diminuir um bocadinho o custo da construção e dessa forma fazer chegar ao mercado imóveis mais baratos. É uma medida, vamos ver, é uma medida de muito longo hum, prazo, vamos ver que impacto é que vai ter, se é que vai ter algum impacto, mas faz parte de uma série de políticas de incentivo ao acesso à habitação que o governo tomou, já o anterior governo em 2024, em 2023 tinha tomado, e o do uhum. governo, quando tomou estas medidas em 2025, acelerou um bocadinho mais.
Pronto, então eu já deixo aí para os nossos seguidores, com certeza vou trazer assim que a gente tiver mais informações sobre isso, trago aqui no canal. Convido de novo o senhor Luiz para vir aqui bater um papo sobre isso. Agora, eu gostaria de saber, senhor Luiz, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ali na hora de enviar a documentação para essa avaliação do banco? Não é uma questão de erros. A principal que dificulta muito a nossa análise e as pessoas têm que entender um bocadinho a importância. Nós estamos a fazer uma análise de crédito, portanto, há uma responsabilidade muito grande por parte dos bancos e da nossa parte, enquanto intermediários de crédito, na análise da documentação. E, portanto, muitas vezes documentos mal digitalizados, documentos que estão pouco legíveis, dificultam-nos a nossa atividade. E muitas vezes também a quantidade de informação que nos é prestada. Por exemplo, esta questão do número de anos em que eu estou em Portugal é muito relevante. Eu posso ter uma autorização de residência temporária, mas na realidade só tenho temporária porque a AIMA ainda não teve a capacidade de me passar a definitiva, ou de Uhum. eu estar praticamente no último processo para obter a nacionalidade portuguesa e o passaporte português. Portanto, toda esta informação, a quantidade de informação que os clientes nos dão é importantíssima. A questão há um total sigilo a que estamos obrigados enquanto intermediários de crédito, ok? Toda a documentação é arquivada e respeitamos todo o sigilo, só os bancos é que têm acesso a essa documentação. E, portanto, os clientes têm que estar completamente tranquilos em relação à transmissão da documentação. Essencialmente é a qualidade com que nos chega a documentação e a qualidade da informação que nos é prestada. Certo. E conselhos para quem está assistindo aí, né, a gente que quer comprar o seu imóvel aqui em Portugal? O senhor recomenda? Bom, eu acredito que assim fazer um IRS que faça com todas as etapas, com tudo declaradinho, com tudo certinho. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, às vezes para você economizar ali um imposto que você vai deixar de pagar e você não coloca determinada coisa, isso vai fazer falta ali na hora de você conseguir o seu financiamento bancário. Algum conselho, alguma informação que seja importante para quem está se preparando para esse momento? Mais do que nada é preciso ter a percepção de que, apesar de, mesmo no financiamento a 100%, apesar de haver aqui uma série de incentivos, há sempre alguns custos, Ana, ok? Por exemplo, há um imposto que se chama Imposto de Selo Utilizações de Crédito, ok? Que é um imposto que não é muito relevante, mas no empréstimo de 100 mil euros são 400 euros de imposto, são uma despesa, ok? Uhum. Portanto, as pessoas têm. Primeiro, os bancos analisam muito a boa condução da conta à ordem. Ou seja, se eu tenho a conta à ordem, sempre se não são devolvidos pagamentos, se eu tenho registros de coisas como ir ao casino na conta à ordem, são coisas de qualidade, não têm a ver com taxa de esforço, mas têm a ver com a qualidade do comportamento financeiro dos clientes. Portanto, estas questões são relevantes e os clientes devem ter isso em atenção Uhum. na sua conta à ordem. Outra questão é ter uma conta em Portugal e fazer o recebimento dos salários através dessa conta, optar pelo recebimento através de transferência versus o pagamento em dinheiro ou através de cheque, ok? É muito melhor. Porque Há os uma série de extratos bancos. bancários também são emitidos ali, então o banco vai olhar com o que que você está gastando, como é que está saindo, para entender como é que, se eles Qual é o seu podem, perfil financeiro? exato, se eles podem te emprestar dinheiro, porque no final das contas é isso, é um empréstimo, né, um financiamento onde ele paga e você depois paga ele com os juros, mas ele precisa ter segurança de que ele vai ter esse dinheiro de volta. Exatamente, Uhum. exatamente. Mas é um bocadinho esse o conselho, ou seja, ter cuidado, constituir poupança é importantíssimo, por pouco que seja a constituição de pequenas poupanças ao longo de muitos anos, faz toda a diferença. Ah, o crédito à habitação a 100% é muito bom, mas é, eu vou ter que
pagar muito mais porque eu vou financiar 100% do imóvel do que financiando a 90%. Agora, é preciso ter um Ah, bocadinho essa percepção. Quem tem muitas vezes a ideia de não vou passar o recibo porque vou pagar segurança social, depois vai fazer no falta. momento da análise de crédito, isso vai vir ao de cima, não é? Se eu só declaro 500 euros de rendimento mensal, eu não vou conseguir comprar uma casa, não é? Uhum, uhum. Não há nenhuma prestação, não há nenhuma prestação que caiba dentro de um salário de 500 euros mensais ou de recibos de 500 euros mensais. Portanto, é necessário, vamos ter que comprovar esse rendimento. Depósitos em dinheiro não contam, só os rendimentos fiscais, só os rendimentos devidamente comprovados fiscalmente é que contam para a taxa de esforço. Sem isso, nós não conseguimos fazer nada por muita boa vontade que tenhamos de ajudar os nossos clientes. Perfeito, olha, excelentes informações e dicas. Muitíssimo obrigada, seu Luiz. Como eu falei com Nada, todo obrigado mundo, ó, nós. dá aqui o contato do senhor Luiz Silva na descrição do vídeo, entra lá em contato, pede a sua avaliação gratuita, manda seus documentos, fala que assistiu aqui no Posso Te Mostrar. Eu tenho certeza que o senhor vai ajudar muitas pessoas, tanto com esse vídeo, mas também com a compra aí da casa aqui em Portugal. Muitíssimo obrigada, seu Luiz. Nada, obrigado nós, Ana, pela oportunidade. E Eu falamos em agradeço por breve outra vez. compartilhar aí todas essas informações. Se você gostou desse vídeo, ficou com dúvidas, manda aqui nos comentários. Quer ter a sua avaliação, entre em contato lá com o senhor Luiz. Super boa sorte, muito sucesso para todos vocês que estão aí assistindo. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!